Inclusive era tema da minha pergunta, a questão do fiscal. Diante dos dados de ontem também, né, do governo central, esses dados acabaram trazendo mais ou menos uma leitura de que o primeiro trimestre foi interessante, inclusive em termos arrecadatórios, mas não dá para relaxar, né? Não dá para esmorecer. Essa situação de estar sempre vigilante, de estar sempre buscando recursos, buscando até mesmo em algum momento ali o corte de gastos, isso tem que ser mais vocalizado por parte não só do ministro Fernando Haddad, da própria Simone Tebet também, que tem aparecido pouco ultimamente, da ministra da Gestão, Esther Dweck, e até mesmo, eu vou até usar a palavra que tem sido utilizada muito recentemente do pacto, né? O pacto entre os poderes. O Haddad falou, o Seron falou, o Campos Neto praticamente não falou o pacto, mas ele falou da união ali e de um entendimento entre os três poderes nesse objetivo do ajuste fiscal. É isso que está sendo mais importante nesse momento, independentemente das ideologias e do que for pensado, né, de parte a parte. É a hora da união, justamente para não deixar que esse resultado do primeiro trimestre esmoreça e seja perdido em relação a, seja no executivo, seja no legislativo, no judiciário? Exatamente, Felipe. Sem dúvida, né? Todo diálogo, tudo que for exposto no sentido de cooperação entre os poderes, trabalho de união, a gente consegue amenizar a aversão a risco, porque você cria mais credibilidade no compromisso do principal vetor de volatilidade, impacto e risco país, e com isso a gente consegue dissipar um pouco essa crise de não conseguir atrair o fluxo e ser mais competitivo. Ou seja, isso melhora muito o cenário, né? A questão é a avaliação se realmente o dado ele está indo no sentido e contribuindo para os planos do governo. Quando eu falo governo, eu vou falar o governo como um todo, a união dos três poderes, que é essa luta, né, que abarca ali esforços de todo mundo para, de fato, entregar as metas que foi estipulada. A gente teve um evento recentemente, que foi a apresentação do PELOA, que o mercado não gostou do projeto de lei de diretrizes para o próximo ano, que foi sentido ali como conseguiram achar uma brecha em relação ao arcabouço. Passado isso, seguiu-se com a agenda da reforma tributária, a gente viu o esforço de todo mundo para votar, encaixar, passar, também contribuiu bastante. Apesar que o número, se você olhar o número da reforma tributária, ele não é nada atrativo, a gente ainda vai ficar como um dos países que mais tributa no mundo, com uma média de 26,6% de tributos. Ou seja, toda essa questão arrecadatória, toda essa questão de ajuste de fiscal, e que não se trata de despesa, e sim de fato de arrecadação, somos nós que vamos pagar a conta no final, devido a esse percentual alto, que mas essa reforma vai ter um impacto a partir ali do ano de 26 para frente, né? Mais especificamente, quer terminar o início, né? E a sedimentação da implantação do que vem desse projeto. Até lá, a gente conta com a sazonalidade do período, né? E vai criando expectativas mais positivas, depois a gente acaba entrando em períodos de baixo, ou seja, sai desse período sazonal de melhora para arrecadação, que é o que vem daqui para frente. Depois de maio, a gente começa a viver períodos de ressaca ali da arrecadação, porque grandes contas, como é a arrecadação de imposto de renda pessoa física e jurídica, que é o que contribui para uma melhora do início do primeiro trimestre, vai abarcar o segundo trimestre também, e depois isso sai da conta e a gente aí fica à mercê de crescimento e inflação, num cenário onde a gente tem a inflação que não vai contribuir para a arrecadação esse ano, porque ela vem desacelerando, então esse reajuste é menor. Por outro lado, é esperado que através de uma atividade maior do que foi projetado, contribua para essa arrecadação. Entretanto, esses números já foram projetados, estressados, e a gente sabe que até a meta colocada de forma reduzida, que foi o apresentado semana passada, ela é uma exposição exatamente dessa leitura, né, de cenário. Tira a sazonalidade, a gente começa a perder um pouco de receita, então é preciso jogar a meta de
orçamento como um todo, né, um pouco mais para baixo, porque a despesa não vai ser mexida, ela vai também ter esse reajuste pela inflação, o que tem mais na conta do que propriamente a atividade, que não conta tanto para a despesa, ela é mais estável em relação a isso, né? Então, acredito, sem dúvida, que na comparação anual, devido às expectativas de atividade e ainda uma inflação alta na conta, a gente vai ter, na comparação anual, uma melhora de arrecadação, mas na soma, né, no cálculo, né, onde a gente retira a despesa, a gente ainda vai ter um déficit bem longe do que foi colocado ali na semana passada, mesmo com a redução ali, né, tira a questão da meta estipulada a primeira vez, acredito que vai ficar muito aquém do que ainda tem sido projetado. Mas esse discurso de estamos correndo atrás, estamos fazendo o nosso melhor, ajuda no curto prazo para que a gente diminua os ruídos e a gente consiga ter um mercado, uma economia sendo mais expostas aos seus próprios mecanismos, né? E aí cria essa expectativa de mais fluxo também para ajudar a tirar um pouco desse mau humor do mercado brasileiro e ser competitivo em relação às condições macros do internacional, que também estão bem complicadas por lá. Ariane, falando do mercado, né, e da percepção do investidor, principalmente em relação a esses rumos, né, que o setor econômico do país está tomando, a gente ouviu o ministro Fernando Haddad falando, né, sobre a necessidade de equilibrar as contas e também do impacto que isso traz na Previdência, sinalizando até que poderia haver nova reforma da Previdência. A gente lembra, em 2019, como que foi discutida e todo o impacto que teve a reforma da Previdência aqui no país. Claro que para o mercado, né, ele acaba vendo ou tendo um viés um pouco mais favorável a novas reformas, principalmente por conta desse ajuste, né? Essa discussão, obviamente antecipada aí pelo ministro, não vai acontecer agora, provavelmente não nesse governo do presidente Lula, mas essa discussão de uma nova reforma da Previdência seria um movimento importante e muito bem visto pelo mercado, já que a gente percebe que seria uma forma de encontrar algum jeito ali para equilibrar as contas e trazer algum tipo de melhora nesse ambiente que está drenando muito recurso dos cofres públicos? Sem dúvida. Esse assunto da reforma da Previdência, uma hora ele vai retornar, né? O problema, ele não foi solucionado, ele não acabou, na verdade ele continua. A gente praticamente empurrou o problema, a gente está postergando, né, a resolução real desse problema, né? De qualquer forma, eu acho que independente de reforma, se é previdência, se é tributária, se é administrativa, elas devem ser revistas e discutidas com muita frequência, né? Porque toda a conjuntura macroeconômica causa algum tipo de ruptura na estrutura vigente, né, econômica que está acontecendo, né, no momento, e que ao longo do tempo cria-se uma mutação estrutural econômica que as políticas, as reformas, né, elas devem ser ajustadas a essas movimentações de mudança econômica de um país. Então, a gente deveria, na verdade, acostumar com esses termos, né? Não sentir que haverá algum tipo de mudança drástica por si só, mas acho que o brasileiro deveria acostumar a ter essas discussões com frequência. Isso quer dizer que a gente tem um governo alerta, né, às mudanças e adaptar esse governo para essas mudanças, o que torna a gente cuidando, né, para que não haja uma deterioração no sentido de carregar por muito tempo um problema e que na hora que essa conta tem que ser paga, a gente não tem condições e tempo suficiente de arrumar o que pode ser um eventual crescimento da dívida pública, descontrole da dívida pública. Então é muito importante. Eu acredito sim que não vai demorar muito para voltar essa discussão da reforma, né, da Previdência, mas a gente tem uma que deve vir antes, que é a reforma administrativa, e que como a gente já modulou um certo tempo para a reforma da Previdência, para ela sentir esse efeito, para a gente sentir que a próxima como tem que ser, de fato, arrumada, e as consequências do que
vai acontecer nesse tempo, até a gente começar a ver o real resultado disso, a gente tem um espaço muito grande para ser discutido reforma administrativa. E eu acredito que sem reforma administrativa, a gente também não tem muito espaço para fazer movimentação dentro de uma reforma da Previdência, porque uma coisa gera outra, né? Reforma administrativa tem a ver com salários, contribuição, aposentadoria, que tudo isso vai parar dentro da reforma previdenciária, né? Então, o impacto elas devem ser tratadas de forma conjunta. Então, mais uma vez, acho que deve vir primeiro a administrativa, deve vir, é o que deveria, né, acontecer, e na sequência, que eu acho que ainda a gente tem um bom tempo para voltar a essa discussão, mas ela vai retornar de fato, porque é uma das maiores contas e ela cresce anualmente de uma forma abrupta, né? Tanto corrigido e deve ser corrigido, né? E ela é disfuncional. E essa disfuncionalidade acaba também cobrando de forma popular nas ruas num período de eleição, né? Num período de discussão, de troca de algum membro importante dentro de um dos poderes. A gente tem esse impacto também devido a essa disfuncionalidade que essas reformas elas ainda trazem, que de tempos em tempos tem esses ruídos e que, de alguma forma, dependendo de quem vai estar à frente, vai ceder ou não a esses pedidos e que vai ser um assunto discutido e deve ser discutido com uma frequência, deveria ser discutido com uma frequência muito maior do que a gente está vivendo só hoje, simplesmente por ser mais exposto com mais informações o problema fiscal que o Brasil tem hoje. O brasileiro conheceu recentemente o problema fiscal, mas ele se arrasta já há muitos e muitos anos, né, Felipe? É verdade, viu, Ariane?